Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. O tema da aula de hoje vai ser sistemas de amortização. Apesar do nome parecer meio estranho, provavelmente é algo que vocês já se depararam na vida mais de uma vez. Pelo menos já deve ter ouvido falar de algum tipo de financiamento, por exemplo, que tem dois modelos, um deles a tabela é fixa e outra a tabela é decrescente. Isso é muito comum para o financiamento de imóveis, sempre acaba tendo essas duas opções, perfeito? Então nós temos a tabela price, que seria aquele que as parcelas seriam fixas, e teria o sistema saque, que é aquele onde as parcelas são decrescentes. Normalmente ela começa um valor maior do que seria fixa, mas ela termina num valor bem menor. Então, já vamos ver isso aí mais a fundo. Então, começando. Então a gente vai passar nessa aula pela introdução, vamos falar sobre tabela price e saque, ok? Então, introdução. Sistemas de amortização. Para qualquer tipo de empréstimo, a sua quitação consiste em efetuar uma série de pagamentos periódicos, chamados prestações, e assim quitando o seu saldo devedor. Lembrando que, quando você paga alguma coisa parcelada, normalmente essa coisa vai ter embutido ali os juros, que seria a remuneração pelo empréstimo daquele capital para você, se lembra? Você compra algo financiado, normalmente é uma instituição financeira te cedendo esse capital, temporariamente, e você vai utilizar esse capital para comprar aquilo que você quer, depois você fica devendo para o banco, esse tipo de coisa, beleza? Todo mundo conhece a realidade do brasileiro comum, perfeito? Sistema de amortização. As prestações, que já está acostumado a chamar de PMT por causa do conteúdo passado na última aula, são formadas por dois componentes. A amortização, que a gente vai chamar aqui de A, é o pagamento do capital emprestado ou o valor a ser quitado da dívida original. Então, quando você está pagando uma parcela, você não está simplesmente quitando a dívida que você está devendo. Normalmente, você vai estar pagando os juros também. Então, você vai estar pagando uma parte referente àquilo que você deve e uma parte referente aos juros daquele dinheiro que está sendo emprestado para você, a remuneração em cima daquele capital. Os juros são calculados sobre o saldo devedor, sendo a remuneração do capital cedido. Perfeito. Então a parcela é composta pelo valor dos juros mais a amortização. Perfeito? A amortização é o valor que está sendo pago referente à dívida que você realmente tem, mais os juros, que é a remuneração pelo que o capital está sendo emprestado para você. Beleza? Então tem esses dois fatores aqui, essas duas variáveis dentro de cada parcela. Existem dois principais e mais utilizados sistemas de amortização de empréstimos. O sistema francês, também chamado tabela price, e o sistema de amortização constante, vulgo SAC, ok? A sigla ali. Então vamos falar primeiro da tabela price. Lembrando que a tabela price é quando as parcelas são idênticas. Então, lembrando que hoje em dia, quando você paga uma coisa com cartão de crédito, exceto que quando você fique devendo, né? Se você pagar as parcelas corretamente, você não vai dever juros em cima disso. Então é bem mais tranquilo, correto? Mas se pegar um financiamento, por exemplo, de um imóvel, de um veículo, você vai pagar os juros em lá. Então isso aqui vai ser a realidade desse tipo de situação, beleza? Aqui a gente vai utilizar um pouco dos conceitos que a gente debateu em sala, no conteúdo em sala, né? Nós costumamos falar assim, mas que a gente viu na última aula lá, quando a gente falava desses sérios uniformes de pagamentos, ok? Então esse assunto aqui, a gente praticamente vai te resgatar uma forma de lá. Tabela Price. Esse sistema de amortização é o mais utilizado pelas instituições financeiras e pelo comércio. Ele é formado por prestações iguais e consecutivas. Exemplo, crédito direto ao consumidor, CDC, e financiamento de veículos. Dificilmente você vai ver um financiamento de veículo, provavelmente nunca, que vai ser nesse tipo de sistema que você vai pagar uma parcela maior no início e vai diminuindo com o passar do tempo. Normalmente veículos são só parcelas iguais, ok? Então, tabela Price, lembre-se disso. Uma vez que os juros incidem sobre o saldo devido e que esse decresce conforme as prestações são pagas, podemos dizer que as amortizações do principal são crescentes. Ou seja, os juros são calculados sobre o saldo devedor do empréstimo no início do período, por meio dessa fórmula aqui. Peço para vocês que eu vou mostrar aqui por meio de tabelas, como tudo foi feito, e que vocês não se assustem até esse momento. Mas só tenho essa lógica em mente, ok? Vocês, digamos, emprestaram 10 mil reais. Vocês vão pagar, por exemplo, aqui 12 parcelas de R$ 1.000, perfeito? Estão vendo ali que vocês vão pagar duas parcelas a mais que vão ser só equivalente ali, por exemplo, a juros, que seria para completar 12 mil reais. Mas em cada parcela que você for pagar de R$ 1.000, vocês vão pagar um pouco desses 10 mil que vocês estão devendo e uma parte vai ser dos juros que foi gerado em cima desses 10 mil. Com o passar do tempo, você não vai estar devendo mais 10 mil. Por exemplo, pagou a primeira parcela, vamos dizer que você vai amortizar ali R$ 900, que seja. Então você vai estar devendo 9.100, certo? Então na próxima parcela você vai pagar mais alguma coisa que vai amortizar esses 9.100 e uma outra parte vai ser juros. Falando assim dessa forma, parece muito mais abstrato do que realmente é. Mas tenha em mente essa fórmula aqui, tá vendo? Que os juros aqui, daquela linha específica, daquele período, né, por isso tá aqui o N, vai ser igual ao saldo devedor menos 1, ou seja, o saldo do período que está devendo no período anterior, vezes a taxa. Então você vai estar pagando juros somente sobre o saldo devedor que estava devendo naquele momento. Ok? Conforme você vai pagando as parcelas, o saldo devedor vai diminuindo, perfeito? Porque você vai amortizando o valor que você estava devendo para a instituição financeira. E dessa forma vai se tornando cada vez menor. O que estiver ficando confuso agora, na tabela vai ficar tranquilo, pelo menos assim eu espero. Vamos lá.
A amortização A é calculada pela diferença entre o valor da prestação e o valor dos juros do período. Então, o valor que vai ser amortizado vai ser igual ao valor da parcela menos os juros do período, tá bom? Nesse caso aqui, da tabela price. O saldo devedor, que nós chamamos dessa ideia aqui, é calculado pela diferença entre o saldo devedor do período anterior subtraído a amortização do respectivo período. Então, o saldo devedor do período é igual ao saldo devedor do período anterior menos o que foi amortizado, ok? Então, vamos só ver aqui o exercício e vamos para a tabela e vai ficar bem mais fácil verificar, pelo menos eu acho que sim. Um empréstimo de R$50.000 será pago pelo sistema de amortizações tabela price em 12 prestações mensais postecipadas. Lembrando do conteúdo anterior, tá? Se você não tivesse visto a aula ainda, veja agora e revisa. Ou até aconselho isso, às vezes, se quiser revisar a aula anterior para ficar mais fresquinho na cabeça, no certo assustador essa aqui, vale a pena dar uma olhada ali para já dar uma aquecida. Então, prestações mensais participadas com uma taxa de juros de 5% ao mês. Um empréstimo de R$50.000 será pago no sistema de amortização tabela price em 12 prestações mensais participadas, com uma taxa de juros de 5% ao mês. Lembrando que nesse tópico tem uma tabela anexa demonstrando uma planilha anexa de Excel, mostrando exatamente como eu calculei para montar essa planilha aqui. Então, para aqueles que manjam um pouco de Excel, vai ser bem útil porque eles conseguem fazer uma engenharia reversa ali e conseguir verificar como que eu cheguei nos valores que estão aqui, tá? Para verem que eu não tirei isso aqui nada da cachola do nada. Exemplo tabela price. Essa aqui é uma tabela montada. Eu deixei as fórmulas aqui em cima, tá? Para ajudar a exemplificar melhor, tipo, o que cada operação aqui que foi feita, ok? E aqui embaixo está com a fórmula que foi roubada da nossa aula anterior, ok? Se vocês pegarem o slide, vão ver e vão encontrar esse modelo de fórmula aqui para calcular a prestação. Beleza? Como que eu fiz essa tabela aqui? Podem ver que nós temos os meses, certo? São 12 parcelas. Tem o período zero, que aqui no caso vai ser o período que a gente tomou o empréstimo. Como é o modelo END, a gente está pagando somente passado um mês, ok? Então, passou um período, a gente começou a pagar as parcelas, beleza? Lembre-se disso. Saldo devedor, então, aqui vai ser o quanto a gente deve no início e o quanto a gente vai amortizando com o passar do tempo, vai reduzindo e vai diminuindo o saldo devedor. Aqui nós temos o campo da prestação, que é o quanto você, felizardo, que pegou o empréstimo, vai estar pagando por mês, certo? Lembrando que a parcela é igual à amortização mais os juros. Nós temos os juros aqui, que ele é calculado nesse caso aqui, sobre o saldo devedor. Então, lembrando que os juros é igual ao saldo devedor, certo? Do período anterior, vezes a taxa. Nossa taxa era quanto? Era 5% ao mês. Perfeito? Vocês lembram disso? 5% ao mês é igual a 0,5. Ok? É isso? É isso? Não é isso, né? É igual a 0,05. Cuidado aí para não converter a taxa unitária errado. Enfim. Então, nós temos 0,05, nós pegamos aqui e multiplicamos pelos 50.000. Então, nós obtemos aqui esse valor de cá, perfeito? 0,05 vezes 50.000 é igual a 2.500, ok? E nós temos aqui o valor da amortização, que é igual ao valor da parcela menos os juros, ok? Podem ver aqui que se pegar esse aqui e somar com esse, vai dar o valor da prestação, perfeito? Porque o valor da amortização é igual à parcela aqui menos os juros, que dá esse valor que está aqui. Como que a gente começa para resolver isso aqui? A primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar no período zero o saldo devedor, ok? E não vai ter prestação, juros nem nada, nem amortização, porque nesse primeiro mês você não vai pagar nada, só passado mais um mês que você vai pagar alguma coisa, perfeito? Para descobrir o valor da parcela fixa, a gente vai utilizar essa fórmula que está aqui embaixo, que foi que eu roubei da aula passada, beleza? Então a fórmula está aqui. Aplicando essa fórmula aqui, preenchendo os dados, considerando aqui, por exemplo, o valor que nós pegamos emprestado, considerando aqui a taxa de juros, o período, a taxa, etc. Tudo que tem aqui, esses uns fixos, nós obtemos esse valor aqui. Perfeito? Então, a primeira coisa para obter essa tabela, no modelo tabela price, é aplicar essa fórmula aqui, utilizando os dados enunciados, que você vai chegar no valor da prestação. Perfeito? A prestação está aqui. Nós já temos a prestação e nós temos o saldo devedor. Então, os juros vai ser igual ao saldo devedor ali do período anterior, vezes a taxa. No caso, a gente já descobriu já que é 2.500. E agora nós já temos a parcela e nós temos os juros. Então, para calcular a amortização, basta pegar a parcela, no caso, a prestação, subtrair os juros, que já obtém o valor da amortização. E agora aqui por final, para obter o saldo devedor da linha, o que que é? É o valor aqui. O saldo devedor da linha é igual ao saldo devedor da linha anterior, menos o valor que está sendo amortizado na mesma linha. Então, eu pego 50.000 e faço menos aqui 3.141,27. Perfeito? Dessa forma, obtenho o saldo devedor da linha atual, que é 46.858,73. Beleza?
Repetindo mais uma vez, para evitar confusão, mas qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem no WhatsApp, tá? Fiquem tranquilos que minha ideia é ajudar vocês. Agora a turma vai ser dividida entre questões em turma presencial e turma à distância, mas de qualquer forma eu fico à disposição para vocês para tirar as dúvidas e tudo mais, eu não quero que ninguém fique confuso. E lembrando que essa planilha aqui, com as fórmulas originais já calculadas dentro das células, está anexada também no tópico, para ajudar também a conseguir fazer engenharia reversa ali e descobrir o que eu fiz aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Utiliza a fórmula que está aqui embaixo com os dados anunciados para descobrir o valor da parcela. Perfeito? Ela vai ser igual para o período inteiro, certo? Para os 12 meses. Certinho. Agora que você tem o valor da parcela, calcula o valor dos juros com base do saldo devedor que nós temos no período zero, que no caso aqui é 50 mil. Então eu pego um período anterior, no caso 50 mil, e faço vezes 0,05, que no caso aqui é a nossa taxa. Vai dar 2.500, perfeito? E agora eu calculo o valor da amortização. Eu pego o valor da parcela que eu calculei por meio da fórmula, subtraio o valor dos juros e obtenho o valor da amortização. E por último, para descobrir o saldo devedor dessa linha, eu pego o saldo devedor do período antigo, período anterior, né? No caso, N-1, e subtraio pelo valor da amortização que eu acabei de descobrir. Vou ter aqui esse valor atual. Agora, é só seguir o mesmo raciocínio para as demais linhas. A prestação é igual, certo? Então eu pego o saldo devedor que eu tinha na linha anterior aqui, faço vezes a taxa de juros, que é 0,05, vou obter agora 2.342,94. Faço a prestação menos esse valor de juros agora e tenho o valor da amortização aqui, que é 3.298,83. Agora eu pego e subtraio da linha anterior, né, o saldo devedor da linha anterior, menos o valor da amortização do atual, e tenho agora o saldo devedor dessa linha aqui, que seria o período 2. Na linha de baixo, faço a mesma coisa. Pressão é igual, calculo os juros, pego no caso o saldo devedor da linha anterior, faço vezes 0,05, depois subtraio a prestação desse valor aqui, e vou obter a nova amortização. Pego o saldo devedor da linha anterior e subtraio o valor que está sendo amortizado aqui. Já tenho o valor do saldo devedor atual. E repito isso até o final, perfeito? Lembrando que, como aqui no caso, somente a horta é inversa, tá? Mas a gente faz o cálculo do saldo devedor por último. Então aqui no final vai estar zerado, porque nós vamos ter quitado o saldo devedor por meio dessa última parcela aqui, ó, essa última amortização, que ela vai ser suficiente para quitar todo o saldo devedor no período aqui 11, que tinha que sobrado, passado para o 12, e a partir de agora não tem mais dívidas, perfeito? Essa aqui é a tabela que foi montada para poder resolver esse tipo de exercício aqui. Tem o exercício anexo, ele é bem parecido com o exercício que está aqui agora, beleza? Tá bom? Ele é bem parecido mesmo, só muda basicamente o valor e a taxa. Então, teoricamente, basta substituir ali na própria planilha mesmo esses valores, já vai obter os resultados que são pedidos no próprio exercício. Mas aconselho vocês que tentem fazer isso aqui manualmente também. Não precisa fazer tudo, mas tenta fazer pelo menos uma parte para conseguir verificar a lógica que é por trás disso aqui. Tenta aplicar essa fórmula aqui novamente, tá bom? Para conseguir entender realmente como isso aqui é feito. Se pegar isso aqui de forma mastigada só para resolver exercício, provavelmente vocês não vão conseguir aprender. E esse tipo de cálculo e lógica aqui é bem interessante e vai repetir pra gente também no próximo tópico, que vai ser sobre o cálculo de payback, quando a gente entrar no módulo de análise de investimentos. Perfeito? Então, gente, é isso. Tentem aprender, tentem calcular isso aqui, tá bom? Não é tão difícil quanto parece. Basta fazer a lógica ali na ordem que vocês vão conseguir entender. Então, lembrando, primeiro usa a fórmula, calcula o valor da prestação. Calculou o valor da prestação, coloca aqui na planilha, né? Você vai colocar, ou numa tabela que você esteja fazendo manualmente, cálculo dos juros. Pega a taxa, faz vezes o saldo devedor do período anterior, já descobre aqui. Para descobrir a amortização, você pega o valor da parcela, a prestação que é fixa, subtrai dos juros da linha, vai obter a amortização da linha. Para descobrir o saldo devedor da linha, você faz aqui a subtração do saldo devedor da linha anterior, menos a amortização atual, e puf. Na outra linha, agora repete. Prestação é idêntica, calcula os juros com base no saldo devedor da linha anterior, certo? Depois subtrai da prestação os juros que foi obtido da linha, tem a amortização da linha. Pego o saldo devedor da linha anterior, subtraio dos juros, no caso, da amortização que foi descoberta aqui nessa linha e pronto, você vai ter o saldo devedor da linha. E basta repetir isso aqui até o valor ficar zero, ok? Depois que zerar aqui, você já sabe, já no caso dos valores que vai ser, a última prestação vai ser idêntica. Você sabe quanto de juros foi pago e o quanto que foi amortizado, perfeito? Detalhe aqui que nesse tipo de empréstimo aqui, com essa taxa de juros, que ela tá meio alta, tá? Mas também não é a maior coisa do mundo, em geral. Olha o quanto que teria sido pago de juros no período de um ano. É bastante coisa, né, gente? Pode ver aqui que o valor que se pegou emprestado é 50 mil e o valor que está pagando aqui no final vai ser 17 mil de juros. Ou seja, no final você vai ter pago um total de 67.695,25.
No questionário, vocês verem lá as perguntas objetivas sobre os tipos de dados apresentados por aqui, tá? Então, substituindo na planilha, você vai conseguir encontrar, mas de qualquer forma, como eu falei, tentem calcular isso aqui manualmente, pelo menos um pouco, para entender a lógica corretamente disso aqui e ver que não é tão complexo, mas conseguir aprender direitinho, perfeito? Então, agora vamos para o modelo saque. Nesse sistema de amortização, as prestações são decrescentes, certo? As amortizações são constantes, detalhe porque isso aqui é o mais importante que realmente difere o sistema saque. Lembrando que na tabela price, no caso, você começava com amortização pequena, porque no começo pagava muitos juros, e com o passar do tempo você foi pagando menos juros, então a amortização foi subindo. Aqui não. Aqui todo o cálculo ele exige, praticamente existe em torno ali da amortização constante. Tá? Vocês já vão ver isso aqui já fica mais claro, beleza? E os juros são decrescentes. Tá bom? Como você vai amortizando bastante ali, os juros vão diminuindo também da mesma forma, sem problema nenhum. Exemplos, financiamento imobiliários. Isso aqui acho que é o maior exemplo realmente de todos e vai ser mais comum, provavelmente que vai ficar mais perto de vocês no dia a dia. Vai ser financiamentos imobiliários que vai ter sempre essa opção do sistema saque, ok? Que é aquele onde você começa com a parcela maior e vai diminuindo até ficar numa parcela menorzinha lá no final, ok? E também tem empréstimo de BNDES, tá bom? Qual que vale mais a pena os dois sistemas? Teoricamente falando, ambos são vantajosos, dependendo da situação de cada um. Só que no saque, você acaba pagando um valor menor no final, tá bom? Porque com aquela questão, naquela relação do dinheiro através do tempo, certo? Que o dinheiro que você tem hoje vale mais do que o dinheiro que você vai amanhã. Então, se você pagar mais agora, consequentemente, você vai pagar menos juros também. E diminui o risco para a própria instituição que está te fazendo empréstimo também. Então, você consegue, desta forma, obter uma rentabilidade não, né? Tipo, você permite ter um endividamento menor, se for ver. Pelo menos, ou você pode até mesmo pagar num prazo de tempo menor, né? Ou você pode pagar mais agora e, consequentemente, também conseguir pagar no final ali um valor de juros menor, tá bom? O que seria mais vantajoso no final das contas? Seria você pegar e, basicamente, investir o seu dinheiro e, dessa forma, conseguir fazer o dinheiro capitalizar, ter um custo de vida baixo e juntar bastante dinheiro e comprar as coisas que você quer à vista. Mas a gente sabe que cada um tem sua realidade e tudo mais, cada um tem seus sonhos, e o importante também é ser feliz. Então, cada um sabe da sua realidade e cada um deve fazer seu planejamento financeiro da melhor forma possível para que consiga ser feliz, ter aquilo que você quer, mas também tem que fazer o cálculo tudo direitinho para não pagar mais do que precisa, né? Não concordam? Então, gente, continuando. Para calcular a amortização A, divide-se o principal pelo número de períodos em uma dívida que será paga. Então, o que mudou aqui? A amortização anterior, vocês lembram como a gente era calculado? Vocês lembram como a gente calculava? A gente pegava ali o valor da parcela menos o valor dos juros e assim tinha a amortização. Aqui no modelo saque não é assim, tem uma formulazinha para calcular isso. Então, você vai pegar aqui o saldo devedor, certo? Zero, ok? E você vai pegar ele e dividir ele pelo número de períodos. Perfeito? Você vai fazer essa divisãozinha aqui. Porque o valor da amortização ele vai ser constante. Ok? Lembrando isso. Com o valor da amortização ele é constante. Dessa forma aqui. Então você vai pegar o saldo devedor e vai dividir pelo número de parcelas. Que nem no exemplo anterior era 12 parcelas. Então você vai pegar aqui 50 mil e vai dividir por 12. O valor amortizado todos os meses vai ser idêntico. O que vai variar ali vai ser o valor dos juros. E outras questões que a gente já vai ver daqui a pouco na tabela. Tá bom? Pares e mais valores seguem-se as mesmas formas. Então, parcela é igual a amortização mais juros, sem problema nenhum. Saldo devedor é igual ao saldo devedor do período anterior, menos aqui a amortização da linha, tá bom? Igual. E aqui os juros vai ser igual ao saldo devedor da linha anterior, né, no caso, vezes a taxa. Mesma coisa. Perfeito? Então, aqui nós temos o mesmo exemplo, tá? Eu peguei a mesma forma. O empréstimo de 50 mil reais será pago pelo sistema de amortização saque em 12 parcelas prestações mensais antecipadas com uma taxa de 5% de juros ao mês, ok? Então, lembrando, tá, que isso aqui, no caso, é o mesmo exercício, eu mudei para saque. Então, agora vamos para a tabela. O que mudou aqui drasticamente? Você lembra que tinha a fórmula que a gente tinha pego aqui da aula passada? Não tem mais, tá bom? Então, o que você vai utilizar para calcular aqui? O cálculo dessa planilha aqui começa calculando o valor da amortização. Lembra que eu tinha mostrado aqui a fórmula anterior? Que é o saldo devedor do período zero dividido pelo número de prestações. Então, aqui a gente pega 50 mil e divide por 12. O resultado vai ser 4.166,67. Ok? Tranquilo até esse momento. Perfeito? O valor da prestação, o que ele é? Ele é o valor da amortização mais os juros. Anteriormente, a primeira coisa que a gente calculava aqui é a prestação. Agora aqui, a prestação vai ser as últimas coisas que a gente vai calcular. Então, nós temos o valor da amortização, que ele é fixo. Perfeito? Então, agora temos que calcular o valor dos juros. A fórmula, lembrando que é a mesma, então você pega ali o saldo do período anterior, certo? Devedor do período anterior, que no caso aqui do período zero,
considerando que ficou o mês inteiro para demorar para pagar a primeira parcela, a gente pega 50 mil e faz vezes 0,05, que é a nossa taxa unitária de 5%, ok? 50 mil vezes 0,05, a gente obtém o valor de 2.500, perfeito? E agora, com esse valor de prestação, a gente soma juros mais amortização, tem o valor de prestação, perfeito? Que está aqui. Como que a gente calcula agora o saldo devedor da linha? Basta pegar o saldo devedor da linha anterior e subtrair o valor da amortização, igual no caso anterior. Perfeito? Não mudou nada nesse quesito. Só que podem ver que o valor que ele está amortizando agora desde o início ele já é maior, porque a amortização nesse caso ela é constante. Os nossos juros são decrescentes, perfeito? E a prestação aqui também é decrescente, ok? Então o valor que a gente está amortizando aqui, ele vai ser simplesmente constante. E é o que nós vamos ver a partir de agora aqui. Então a gente calculou aqui o valor da prestação, pagou essa prestação, amortizou 4.166,67, que vai gerar um saldo devedor aqui de 45.833,33. Na linha de baixo, a mesma lógica. A amortização vai ser igual, então a gente vai pegar o saldo devedor aqui da linha anterior, vai aplicar a nossa taxa de juros, vai ficar esse valor aqui agora, certo? Que é menor. Eu somo os juros com a amortização para dar o valor da parcela, então pode ver que a parcela diminuiu de um mês para o outro. E agora eu pego esse valor de amortização novamente aqui da linha e subtraio o saldo devedor e vou obter esse valor que está aqui, 41.666,67. Perfeito? Na linha de baixo agora é a mesma coisa. A amortização vai ser igual, os juros eu vou pegar com base na linha anterior, certo? Multiplico vezes as taxas unitárias 0,05, vou obter esse valor aqui de juros. Somando os dois eu tenho o valor da parcela. Perfeito? Para descobrir o saldo devedor da linha, eu pego o saldo devedor da linha anterior e subtraio o valor amortizado, perfeito? Podem ver que as amortizações aqui elas são maiores, mas também os valores das parcelas estão sendo pagos aqui no início, elas são maiores. Mas podem ver que existe um ponto aqui em específico, onde a parcela ficou menor do que é ali no modelo de tabela price. E a partir desse momento ela só vai reduzindo mais, até chegar a um valor de parcela bem menor aqui, ok? Então você repete o processo, lembrando que você primeiro calcula a amortização, depois se calcula os juros, e por meio da soma dos dois em cada linha se obtém o valor da parcela daquele respectivo período. E o saldo devedor é a mesma coisa, você vai pegar o saldo devedor da linha anterior e vai subtrair aqui pelo valor da amortização. Ok? Então, vai reduzindo, até o momento que chega um valor aqui, que a última parcela aqui está completamente o saldo devedor, perfeito? Os juros vão estar bem mais baixos já. E a partir desse momento aqui, você consegue quitar a sua dívida. Podem ver que no exemplo anterior, a gente tinha, se não me engano, era 17 mil e pouco de juros pagos, né? Aqui já virou 16 mil, perfeito? Isso aqui pode ser um valor pequeno, a diferença que deu aqui agora, mas lembrando que nesse caso aqui em particular, tá? É um empréstimo em um período bem curto de tempo, tá bom? É 50 mil, que é um valor alto, sendo pago em apenas um ano. Só que normalmente o financiamento imobiliário, que nem que normalmente é mais utilizado aqui, o exemplo saque, vocês vão pagar normalmente financiamento por 25 anos, 30 anos, 20 anos, então é muito mais tempo. Então por mais que assim, seja que nem 200 mil emprestado por 30 meses, 360 meses seria 30 anos. Esse valor aqui de juros vai ser absurdamente mais alto, porque o valor que vai amortizar periodicamente vai ser bem menor. Então levando isso em consideração, o valor que vai ser pago no final vai ser exorbitantemente maior. É aquela situação de você comprar um imóvel, mas pagar dois, perfeito? E lembrando também que financiamentos imobiliários não vai seguir uma regra tão crua quanto aqui. Financiamento imobiliário vai ter outras questões, vai ter taxa de administração, que vai ser cobrado pela instituição que vai estar fazendo o financiamento para vocês, seja a Caixa, seja outro banco. Vai ter ali uma taxa de seguro também. E também vai ter uma atualização da parcela. Aqui eu peguei um valor de juros, perfeito? Quando você faz financiamento imobiliário, você também vai ter os juros. Mas além disso, vai ter normalmente uma taxa indexadora que ela vai servir também para atualizar o valor do financiamento. Então, além dos juros, você vai pagar também uma atualização, pode ser IPCA, pode ser ATR, pode ser vários outros tipos de taxa também. Isso a cada ano acaba surgindo uma variável ali. Não é tão frequente quanto a cada ano, tá? Mas periodicamente acaba mudando algum sistema e acaba surgindo uma nova oportunidade de tipo de financiamento. Que nem agora, o mais recente é o IPCA, realmente assim. Só que é complicado. É uma escolha muito pessoal de qual modelo vai se escolher ali, tá? Mas sempre tem que fazer uma projeção e que é difícil prever o cenário do Brasil, tipo, nos próximos meses, imagina então nos próximos anos. Então, tome bastante cuidado quando for assumir uma dívida por um longo período de tempo, porque muitas vezes pode sair muito mais caro do que você imagina. E principalmente também porque simuladores de banco enganam de verdade. Se for pegar um simulador, por exemplo, do IPCA, do financiamento utilizando IPCA, ele não vai te dar o IPCA, e nem uma previsão do IPCA, ele vai te mostrar somente os juros. Daí para você vai parecer que o financiamento maravilhoso, só que como não tem os juros ali,
tem uma pegadinha bem sacana que vai fazer sair muito mais caro que você imagina. Então, se você pegar as projeções ou simplesmente tentar fazer algum tipo de cálculo para ver o quanto vai sair, normalmente você vai pagar bem mais caro do que você imagina. Vale a pena fazer esse tipo de cálculo antes para poder analisar. E lembrando que a planilha que eu disponibilizei para vocês, ela permite vocês fazerem cálculos também em período maior que 12 meses, tá? Ali ela tá como 12 meses somente, mas se vocês arrastarem para baixo, inserirem linhas a mais ali, e somente adaptarem de leve as formas, já vão conseguir fazer por quanto período que quiserem que seja. Podem fazer por anos, a fios, o que realmente seja mais útil e permita vocês poderem brincar um pouco e aprender melhor, beleza? Então, gente, essa foi a aula de hoje, basicamente, tá? Tem um último detalhe aqui antes, só que eu tinha esquecido isso aqui. Então, é somente falando o que eu já falei ali agora. No caso, o sistema saque, você vai pagar um valor menor também, tá no final. Então, se isso aqui em um ano já deu pra ver a diferença de mil e pouco, em 30 anos você vai pagar uma diferença bem maior do que isso aqui. E isso vem de encontro com aquela lógica de que o dinheiro que você tem hoje em dia ele vale mais que o dinheiro que você vai ter amanhã. Perfeito? Porque tem inflação, tem risco, tem muitas outras coisas envolvidas que devem ser consideradas. Então, pagar pelo sistema saque, consequentemente no futuro você vai ter pago um valor menor. Mas também você está perdendo dinheiro que você poderia estar gastando em outras coisas, utilizando o custo de oportunidade para poder ser mais feliz ou poder também ganhar mais dinheiro por meio de investir esse dinheiro. Então, é uma discussão bem ampla que vale mais a pena ou não e depende de cada caso, tá bom? Mas lembrando que questão monetária, o valor que vai ter pago no final vai ser mais vantajoso pegar o saque, ok? Basicamente isso. Mas tem outras coisas que dá para analisar também. Então, gente, muito obrigado por terem visto esse vídeo até o final. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Eu sempre vou tentar postar o vídeo antes da aula original, tá? Para o pessoal que optou ficar em casa não ser prejudicado de forma alguma. Então, essa mesma aula que foi dada aqui vai ser a aula que vai ser dada amanhã presencialmente, tá bom? Então, ninguém vai ser prejudicado de forma alguma. E qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato. Como eu vou estar em sala de aula também, então eu vou ter que dividir minha atenção nos dois públicos. Então, pode acontecer que eu demore um pouco mais para responder, mas pode mandar também mensagem outros dias que eu vou respondendo conforme a demanda vai ficando mais tranquila ali, tá? Mas minha ideia é não deixar que ninguém seja prejudicado. Beleza, gente? Obrigado, uma ótima semana a todos. Qualquer dúvida que tenham, não hesitem em entrar em contato comigo, tá? Eu acho que aqui eu passei meio rápido, mas eu acredito que deu para ficar claro. A planilha tá ali anexa, qualquer dúvida que vocês tenham me perguntem, tá bom? Mas lembrando que eu tentei deixar a forma bem didática, com as fórmulas em cima, de onde surgiu cada valor que tá ali. Então veja o vídeo, reveja o vídeo, qualquer dúvida que tenham, entre em contato que eu tô aqui para ajudar, beleza? Um grande abraço a todos e até mais.